Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church, e este é o nosso culto em português. Nós estamos fazendo isso desde que o Covid começou. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, na Flórida, eu e minha esposa somos brasileiros, mas eu sou pastor de uma igreja americana, e durante o Covid nós decidimos também adicionar aos nossos trabalhos que são em inglês, adicionar um culto em português. Estamos gravando para que você possa receber esse culto aí na sua casa, onde quer que você esteja. A nossa intenção aqui é te abençoar, te encorajar, te edificar, te ajudar nessa tua jornada. Se você é imigrante aqui, nós sabemos as dificuldades que você enfrenta, não só com a cultura, com o país, novo país, geografia, mas também língua, né? Então, por isso que nós resolvemos fazer um culto em português. Nós temos culto aqui na nossa igreja, a escola dominical é às 9h30 e nós transmitimos pela internet. Temos o culto às 10h30 e também transmitimos pela internet, mas tudo em inglês. Então esse aqui é o nosso santuário e nós gostaríamos de dar as boas-vindas. Se você quiser começar a falar inglês, ouvir inglês, o melhor lugar para você fazer isso é uma igreja, onde você canta, você lê as letras, canta, você escuta, né? Mesmo que você não entenda, se você entender 10%, 15%, vai aumentando, né? À medida que você vai escutando, vai treinando o ouvido, e tem a vantagem de ter um inglês com sotaque norte-americano, né? Um sotaque brasileiro. Então essa é a vantagem. Faz uma visitinha, nós estamos em Coco, é uma cidade pequena entre Orlando e Cocoa Beach, que é a praia aqui na Flórida, né? Então, se você sai de Orlando para ir para a praia, você passa obrigatoriamente por Coco, né? Então, e a nossa igreja está perto aqui da highway. Então, faz uma visitinha para a gente, se você está vindo do sul, né? Só pegar pega a 195, né? A 1 você sai na Dixon Boulevard, onde está a nossa igreja, né? E na 95 você ainda tem que fazer umas viradas ainda, né? Mas o GPS te traz direitinho aqui, né? 10h30 é o nosso culto em inglês, né? 9h30 é a nossa escola dominical, só meia hora de escola dominical, 9h30 às 10, e aí nós temos meia hora de break, e aí às 10h30 nós temos o nosso culto tradicional, nosso culto em inglês, né? Vai ser uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. O nosso objetivo, como eu disse, é abençoar você, né, que é imigrante, que mora aqui, e também aos brasileiros, né, porque graças a Deus esse vídeo está chegando em tudo quanto é lugar do mundo que fala português, né? Então nós estamos alcançando pessoas ao redor do mundo, que é uma bênção para a gente, né? Compartilhe, divulgue, né? Durante a semana eu faço meditações diárias, né, de segunda a sexta. Na hora do almoço eu solto no YouTube, nesse canal que você está assistindo esse vídeo, que chama Um Pingo de Prosa. Então é um pingo de prosa, é uma meditação curtinha para te abençoar durante a semana. Então todo dia eu solto essa meditação, né? Então dá uma checada lá, se inscreva no nosso canal, né? E compartilhe com os teus amigos, teus familiares, né? E como eu já disse, a nossa intenção é ser uma bênção na tua vida. E eu gostaria nesse instante de orar por você. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua graça, pela tua presença aqui comigo, pela tua presença com as pessoas, com as pessoas que estão nos assistindo e pedimos a Deus que o Senhor as abençoe, que o Senhor cuide delas, proteja cada uma delas, Senhor. Dá graça e misericórdia para elas, ó Deus. Algumas estão enfrentando dificuldades difíceis na vida financeira, na vida familiar, na vida profissional, na vida eclesiástica, Senhor. Tem gente enfrentando problema com a igreja, e nós queremos que o Senhor as abençoe, que o Senhor guie, proteja, guarde essas pessoas, que esse momento seja um momento de refrigério para eles, Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Queridos, eu não sei se você sabe, talvez é a primeira vez que você está pegando esse nosso culto, mas se não for, você já sabe. Nós estamos num desafio de fazer mensagens baseadas em hinos tradicionais. Então estamos
pegando os hinos, né, antigos, né, que teus avós cantaram, teus pais cantaram, né, você canta, alguns de nós nós cantamos ainda aqui na nossa igreja esses hinos, né, são hinos conhecidos, né, que tem história e tem conteúdo, né, como diz um colega meu, tem conteúdo, né, tem conteúdo esses hinos. Então, e cada semana eu pego um hino, conto a história dele e aí faço uma meditação, trago uma mensagem da Bíblia, mas baseada no hino. E o hino de hoje é um hino muito bonito, um dos hinos, para mim, mais bonitos que existe, porque ele fala, a mensagem dele é extraordinária. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra dele, é algo sensacional. Então vamos ouvir o hino de hoje. Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça. Esse é o nosso hino, um hino muito, muito bonito, muito bonito. E é um hino que tem
uma fundamentação bíblica muito vasta. Eu peguei alguns versículos aqui, poderia ter pego mais versículos, falar da graça de Deus. A graça de Deus se manifesta lá do começo do Velho Testamento, vai até o fim do Novo Testamento. A graça de Deus é algo extraordinário. E eu gostaria de compartilhar alguns versículos com você, porque são versículos que dão fundamento para este hino e para esta mensagem. Primeiro, lá em Atos 15:11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro está falando dos gentios e dos judeus, não é? Falou, nós fomos salvos pela graça, eles também foram salvos pela graça. Romanos 5:20-21, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois conheceis, 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Efésios 2:4 até 2:7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Tito 3:5 até 7, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E finalmente, 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Como eu já disse, eu podia continuar citando versículo após versículo a respeito da graça, mas esses versículos aqui vão nos dar, alguns deles, né? Vão nos dar o embasamento deste hino maravilhoso que nós acabamos de ouvir. Vamos orar a Deus mais uma vez, queridos. Pai, nós te pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor comunique a tua palavra para conosco, e que realmente o Senhor nos dê graça nesse momento e nos edifique. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. E eu vou só pegar mais um. Deixa eu marcar aqui o meu tempo. Sabe como é que é, né? A gente começa a trabalhar com igreja americana, a gente começa a marcar tempo, né? Então, esse hino foi escrito por, o nome dele é complicado, Lilenas, é um estrangeiro. Ele migrou para a América quando criança. Sua família se estabeleceu primeiro em Dakota do Sul, depois mudou-se para Oregon em 1889. Ele estudou no
Dietz Pacific Bible College em Los Angeles, na Califórnia. Mais tarde foi renomeado para Pasadena College, esse college que ele estudou. Estudou música na Escola de Música de Sigel Myers, em Chicago, Illinois, e recebeu um diploma honorário de doutor em música do Olivet Nazarene College. E o seu primeiro pastorado foi em Lompoc, Califórnia, em 1910. Mais tarde pastoreou em Redlands, Califórnia, e Indianápolis, Indiana. Em 1924 fundou a Lena's Music Company, que foi depois comprado pela Nazarene Publishing Company em 1930, e trabalhou como editor lá até a sua aposentadoria em 1950. Haldor, esse é o nome dele, Haldor Lena's, casou-se com Bertha May Wilson, uma compositora como ele. Ele e Bertha eram elders, né? eram presbíteros de uma igreja do Nazareno. Haldor viajou como evangelista, depois pastoreou várias igrejas, em 1914, 1924. Em sua vida ele escreveu cerca de 4.000 hinos. Eu vou repetir de novo porque não é brincadeira não, né? 4.000 hinos. E forneceu canções para muitos evangelistas. Em 1917, o jovem pastor Haldor Lena's e sua esposa estavam se estabelecendo em um ministério na igreja nazarena em Auburn, Illinois. Depois de comprar uma casa nas proximidades de Olivet, eles tinham pouco dinheiro para mobiliá-la. Embora ambos fossem escritores de hinos, eles não podiam pagar um piano, eles não tinham dinheiro para comprar um piano. Então Lena's encontrou um pequeno órgão na casa de um vizinho e pagou $5 por ele. Ele escreveu várias canções nesse instrumento, incluindo esta canção. Esta canção com a sua melodia tão pujante, com um refrão maravilhoso, tornou-se muito popular em reuniões evangélicas. Lena's a usou em suas próprias cruzadas evangelísticas, e outros, como o famoso líder da canção Charles Alexander, usavam-na com frequência. A mensagem das Escrituras vem claramente aqui: não importa quão grande você é, quão pequeno você é, onde você está, onde você encontra, a graça de Deus, o perdão de Deus é maior, é maior. Louvado seja o Senhor. Essa é uma mensagem extraordinária, maravilhosa graça, maior que o pecador. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Pois alivia a minha alma e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por ela perdoado, vou à mansão real, pois ela abranda meu fardo, uso de Deus o agrado pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma o pecador falaz. Sou salvo com a verdade por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa a graça de Jesus. Como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida muito mal, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece e glória dai. É algo extraordinário. Graça acontece, graça acontece na nossa vida, queridos. Você precisa saber disso, você precisa acreditar nisso, você precisa experimentar isso. Não há vida cristã sem a graça de Deus. A definição de graça é muito conhecida, é favor imerecido. É simples, conciso e profundo. É um favor de Deus que você não merece, que eu não mereço. Você recebe algo que não merece e não pode pagar de volta. Não tem jeito, é um dom, é um dom que é dado a nós, que nós não temos como retribuir, não temos nem como ajudar, não temos como fazer coisa alguma. E este hino nos traz lições extremamente importantes, verdades extremamente importantes sobre a graça
a graça de Deus, a graça de Jesus para cada um de nós. Primeira lição que nós aprendemos logo na estrofe inicial é que a graça é maior que todo o meu pecado. A graça de Deus é maior que todo o seu pecado. Não é só o pecadinho de hoje, a mentirinha aqui, o negocinho ali. Não, de todo. Abrange todo o nosso pecado. Essa é a primeira lição. Algumas pessoas têm dificuldade em acreditar que Deus pode salvá-los. Tem gente que acha que foi muito longe, tem gente que acha que está muito enrolado, tem gente que acha que fez muita coisa errada, não há esperança. Eles têm dificuldade de entender, de acreditar que Deus pode salvá-los, que Deus pode perdoá-los. Eles acham que não há graça grande o suficiente para alcançá-los. E eu tenho novidade boa para você, eu tenho uma notícia boa para você. Esse hino ajuda a gente a entender essa notícia extraordinária. É uma maravilhosa graça, maior que o meu pecado. E aí ele fala assim, ele pergunta: como poder cantá-la? Como hei de começar? Não tem nem jeito de expressar a maravilha dessa graça para comigo. Não tenho jeito. Alivia minha alma, vivo em toda calma, que é a perenidade, a certeza do perdão, da aceitação, da adoção na família de Deus. Eu vivo isso pela maravilhosa graça de Jesus. Olha o que Tito escreveu, dando base para isso. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não por obras de justiça, não porque nós éramos retos, bonitinhos, fazia tudo certinho, ia na igreja, dava o dízimo, ajudava, servia, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é pelas nossas obras, não é pelas nossas atividades, não é porque nós somos bonzinhos, que nós estamos tentando, nós temos boas intenções, estamos tentando fazer o melhor. Não é por nada disso, é pela graça, favor imerecido. E esse favor imerecido é maior que o teu pecado, é maior que o meu pecado. E você precisa entender isso. Eu espero que o Espírito Santo ajude você a entender isso. E se você conhece alguém que ainda está lutando com isso, que acha difícil Deus aceitá-lo, porque eles foram muito longe, que eles fizeram alguma coisa, você tem que compartilhar essa mensagem com eles. A graça de Deus é maior que o meu pecado. Segunda lição que nós aprendemos a respeito da graça de Deus com esse hino extraordinário é que a graça de Deus chega a todos os perdidos. A graça de Deus alcança todos os perdidos. Essa é a segunda lição que nós devemos aprender. E infelizmente, como eu já de vez em quando eu falo aqui, as versões, porque elas têm que ser melodiosas, têm que ser poéticas, tem que rimar, tem que fazer, tem que ter o som certo, no lugar certo para encaixar com a música. E muitas vezes a tradução não sai do jeito que é o original. Então eu vou trazer o original para você entender o que eu estou falando. Aqui na nossa versão em português diz: maravilhosa graça traz paz perenal, por ela perdoado vou à mansão real, pois ela abranda meu fardo, o uso de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. A segunda estrofe, em inglês, ela diz assim: maravilhosa graça, wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost, alcançando todo o perdido. Todo o perdido. Tem gente que tem gente que fala assim: mas aquele cara ali não tem jeito. Aquele povo ali não tem jeito. Aquele povo envolvido com aquele tipo de religião não tem jeito, não vai, a graça de Deus não vai chegar lá. O que nós aprendemos aqui é que sim, a graça de Deus, ela tem uma facilidade, uma capacidade de alcançar todos os perdidos. Se eles vão responder, se eles vão aceitar, se eles vão decidir, se eles vão se tornar cristãos, esse não é o nosso problema, mas a graça de Deus vai alcançá-los.
É por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós pregamos, é por isso que nós compartilhamos o Evangelho de Jesus, para que todos tenham a oportunidade de ouvir da graça de Jesus, essa graça maravilhosa. Ela vai alcançar todos. Se eles vão responder, esse é um outro departamento que está acima do meu, como diz aqui nos Estados Unidos, meu pay grade, né? Está acima da, é o executivo, é o escritório executivo. Eu estou na vendas aqui no térreo, né? Meu negócio aqui é compartilhar. O que eles vão decidir, o que Deus vai decidir lá em cima, é Ele que vai decidir. Você precisa saber que a graça de Deus pode alcançar todos, em qualquer canto do mundo. É por isso que Jesus falou para os discípulos: ide por todo mundo, fazei discípulo de toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a missão da igreja, apresentar essa graça em todos os cantos, em todos os cantos. Atos 15:11, nós aprendemos isso com o apóstolo Pedro. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Sim, os gentios foram salvos pela graça, e os judeus, como é que eles são salvos? É pela graça, é pela lei? Não, é pela graça. É pelo o DNA? Não, é pela graça. Porque eles são nascidos judeus? Não, é pela graça. O gentio é salvo pela graça, o judeu é salvo pela graça, todos nós somos salvos pela graça. E a igreja estava aprendendo, estava descobrindo, estava entendendo que a graça é que faz a diferença na nossa vida. É o favor de Deus por nós, um favor que nós não merecemos. Não merecemos. Então ela chega a todos os perdidos. Todos os perdidos. Reaching to all the lost. Todos os perdidos. Essa é uma lição extraordinária, porque talvez você esteja pensando: mas o meu parente ali, o meu amigo aqui, não tem jeito para ele. Não pensa assim. Você não sabe a capacidade de alcance da graça de Deus. Quando você menos espera, a graça de Deus transforma e a pessoa é convertida. Então essa é a segunda lição extraordinária que nós devemos aprender. A terceira é algo maravilhoso, é uma lição atrás da outra. A terceira estrofe é algo extraordinário. A terceira lição nós aprendemos que a graça atinge o maior pecador. A graça atinge o maior pecador. Finalmente nós aprendemos essa lição, que a graça de Deus pode alcançar o pior dos piores. E é isso que o hino original fala para a gente. The worst of the worst, o pior dos piores. A graça de Deus alcança, maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma o pecador falaz. Uma palavra bonita, né? Uma palavra bonita. Quer dizer, aquele pecador que a gente acha que não tem mais esperança para ele, é a graça. Sou salvo com a verdade por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça de Deus. E infelizmente, querido, nós pensamos que tem certas pessoas que não há esperança para elas. E tem gente que pensa, né? Talvez você seja você está ouvindo esse vídeo, algum amigo te enviou, uma amiga te enviou esse vídeo, você pensa que não há esperança para você. Porque você pecou, você fez coisas que você não consegue se perdoar. E porque você não consegue se perdoar, você acha que Deus não tem capacidade de te perdoar. E é aí que você está enganado, é aí que você está enganado. Deus é gracioso. O Deus da Bíblia, o Deus do Novo Testamento é um Deus gracioso. E a graça dele não é merecida. É um favor que nós não merecemos. E ela está disponível para você e para mim. Olha o que Paulo escreve em Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico
totalmente diferente da gente, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Essa é a graça de Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus resolveu intervir, fazer algo com a nossa morte. E estando morto, você não tem nada que fazer. Você está morto, você não tem jeito de escutar, você não tem jeito de falar, você não tem jeito de reagir, você não tem jeito de fazer coisa nenhuma. Você está morto. E Deus toca no teu coração, tocou no meu coração, me deu vida, me fez entender a mensagem para que eu pudesse aceitar a graça. E é isso que Deus está fazendo nesse instante com você, ou quer fazer com alguém que você conhece. É a obra da graça de Deus. É uma graça que atinge o maior pecador. O maior pecador. O pior deles. Pensa num sujeito ruim, numa pessoa ruim. Deus pode salvar aquela pessoa? Deus tem poder para salvar? Deus tem poder para salvar. Deus pode salvar? Deus pode salvar. É a obra de Deus, é a obra de Deus. E essa é uma mensagem extraordinária para todos nós. Sou sincero, meu amigo, minha amiga. Não subestime a maravilhosa graça de Jesus. Não subestime. Ela é para todos, ela é para o pior, ela alcança todos, ela alcança você. E não há nada como a graça de Deus. E o coro diz: graça, quão maravilhosa a graça de Jesus, como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida, muito mal, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei, glória dai. Meu desafio para você, o desafio desse hino para você, meu querido, é para que você dê uma chance para a graça de Jesus. A graça de Jesus quer transformar, quer tocar, quer perdoar, quer salvar a tua vida. E você precisa dar uma chance para essa graça maravilhosa de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa graça maravilhosa e extraordinária. Não temos palavras, Senhor, para dizer o quanto apreciamos e o quão grato nós somos, Senhor, pela tua graça manifestada em Cristo Jesus por nós. E eu oro nesse instante para as pessoas que estão nos ouvindo, para que eles deem uma oportunidade para a tua graça, para que eles possam receber o teu favor, que é imerecido, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo. Abençoa a nossa vida. Usa a nossa vida para contar dessa graça para todos ao redor da gente. Nós te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado por ter assistido o nosso culto. Pedimos mesmo, oramos para que Deus te abençoe, te ajude a experimentar a graça dele. E queremos enfatizar que ajude a gente a compartilhar essas mensagens, esses cultos com outras pessoas. Põe no teu Facebook, põe no teu Twitter, põe no teu Instagram, põe o nome do nosso canal lá, ajuda, fala, dá uma checada no canal do Um Pingo de Prosa, e para que as pessoas possam ser abençoadas. É uma maneira de você ministrar a eles. Se a gente não se encontrar na segunda-feira e durante a semana, nós vamos voltar aqui no próximo fim de semana, tá bom? Tenham uma grande, graciosa semana
e que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa te abençoar imensamente, tá bom? Deus te abençoe.